Agora, por que quase 200 câmeras sumiram do Ministério da Justiça de Flávio Dino? Porque provaria que o quebra-quebra foi antes da turma que estava lá no acampamento chegar aqui. Até outro dia, conversando com um colega de Israel, ele falou que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo. Ou seja, querem condenar, me tirar do jogo político, porque as minhas inegibilidades são tênues. O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro, porque eu estava nos Estados Unidos. O PGR me coloca no 8 de janeiro. Não tem cabimento. As penas somadas chegam a mais de 40 anos de prisão. Qual será a sua estratégia de defesa, presidente? Olha, você falou 5 crimes. Imagine você multado agora no Rio de Janeiro. Você não está lá. 2 crimes são relacionados à depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. Eu não estava aqui. É uma coisa que eu tenho até vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ver que o PGR botou isso como crime meu. Daí tem mais, liderar organização criminosa armada. Mas o que aconteceu? Eu era chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas foram para a rua? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? O próprio atual ministro da Defesa disse que não foi. Outros 2 ex-ministros, como Aldo Rebelo e Nelson Jobim, também falou que não foi. Sarney também falou que não foi. Qualquer uma pessoa minimamente inteirada do assunto vê que aquilo foi uma baderna que saiu do controle. Agora, por que quase 200 câmeras sumiram do Ministério da Justiça de Flávio Dino? Porque provaria que o quebra-quebra foi antes da turma que estava lá no acampamento chegar aqui. Então você vê aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderar organização criminosa armada. Não teve arma. Se você pegar as polícias legislativas da Câmara e do Senado, nenhuma arma foi apreendida. Quer dizer, uma denúncia que é difícil você defender. É quase você se defender, por exemplo, de uma acusação de ter matado um marciano. E nem o corpo do marciano estava ali. Ou seja, mais do que minha vida foi revirada, até sobre baleias me investigaram. Joias, cartão de vacina, comprar 101 imóveis com dinheiro vivo no Vado Ribeira. As acusações mais absurdas, todas foram desfeitas. Sobrou a fumaça da tentativa de golpe. Não é justo o que estão fazendo comigo e com os demais colegas meus sobre essa tentativa de golpe. Nada foi tentado. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, ou um golpe, você fica sabendo em poucos minutos. Bilhões de pessoas sabem, poucos minutos depois daquilo, aqui, até hoje. O mundo tomou conhecimento disso como? Até outro dia, conversando com um colega de Israel, ele falou que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo. Ou seja, querem condenar, me tirar do jogo político, porque as minhas inegibilidades são tênues. Abuso de poder político e reunir-se com embaixadores. 2 meses antes, o ministro Fachin do TSE se reuniu com embaixadores. E terminou a reunião falando o seguinte: então logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Ué, tinha certeza que seria o Lula? Como assim? O TSE pesou na mão contra mim. Eu não podia falar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Eu não podia falar da ida do Lula no Complexo do Alemão com boné CPX na cabeça. Eu não podia mostrar imagem do 7 de setembro. Eu não podia fazer live da minha casa, que eu morava naquele momento, no Alvorada. O TSE baixou 3 resoluções extemporâneas. Resolução entre março e o dia das eleições não vale para as eleições. Baixaram 3 contra mim. E quando acabam as eleições e eu começo a questionar, tinha uma série de petições. A primeira, indefere, tudo bem, e dá uma multa de 22 milhões. O que nós decidimos no partido? Não vamos recorrer e nem vamos apresentar outra. Se apresentar outra, vai ser 200 milhões a multa, quem sabe caçar o regime do partido. Isso é democracia? Como é que foi debatido as eleições, lá atrás, do Aécio e Dilma, que foi feita até uma auditoria, que chegou a essa conclusão que as urnas eram inauditáveis? Como é que fica as eleições da chapa Dilma Temer também? Dilma Temer foi um negócio também esquisito. A chapa foi declarada legal por excesso de provas. E quando você vê que outra acusação grave contra mim é duvidar do sistema eletrônico. Olha, eu tenho que acreditar no programador, eu acredito na máquina. E outra, a minha luta pelo voto impresso é desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto de lei que tratava de eleições por voto impresso. Eu fui convidado pelo ministro Fux, ou eu pedi audiência com ele, não me lembro, e fui conversar sobre eleições com voto impresso para 2018. O TSE chegou a comprar urnas, fazer licitação. Depois o Supremo falou que era inconstitucional. Então é inconstitucional na Venezuela agora, também tem voto impresso. É inconstitucional no Paraguai, também tem o voto impresso. E quando você vê aqui, a segunda inelegibilidade minha, ou melhor, a primeira, o abuso de poder político, eu critiquei as urnas. Quem entrou com a ação? Foi o Carlos Lupe. O que o Carlos Lupe disse há pouco tempo, em 2018, se não me engano, nas inserções do horário eleitoral gratuito. Carlos Lupe, esse cidadão aqui. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe. Então, o próprio Flávio Dino já criticou a urna eletrônica. Vários parlamentares criticaram, apresentaram o projeto. Nós derrubamos o veto, a Dilma Rousseff vetou o meu voto impresso. Nós derrubamos o veto com voto, inclusive, de petistas.
Agora me acusam disso? O senhor vai então seguir nessa mesma linha na sua defesa, de levar todos esses elementos que o senhor já apresentou diante desse pedido de condenação da PGR? Nós já levamos. Você quer ver? O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro, porque eu estava nos Estados Unidos. O PGR me coloca no 8 de janeiro. Não tem cabimento se defender disso. Te digo uma coisa a vocês duas aí. Caso eu estivesse em Brasília no dia 8 de janeiro, eu ia me buscar à noite ou na madrugada, eu estaria preso ou morto. Mas o PGR, na denúncia que ele faz, o Paulo Gonet, ele diz no pedido, na denúncia não, desculpa, no pedido de condenação, que o senhor alimentou diretamente a insatisfação e o caos social depois de perder as eleições em 2022 e que não reconheceu essa derrota de forma clara. E dessa forma teria mantido os seus apoiadores em estado de mobilização, o que levou ao 8 de janeiro. O que o senhor acha? Eu quero uma imagem, uma matéria da imprensa, eu fazendo críticas contundentes, em novembro e dezembro de 22. Não tem. Não tem. O senhor reputa, agora, eu então, queria... Olha só. Mobilização. Não, olha só. O pessoal foi para os quartéis pelo Brasil. Decisão minha. É melhor ficar lá do que ficar na rua. Lá estão protegidos. Tanto é que lá não tivemos problema nenhum. No dia 2 de novembro de 22, ou melhor, dia 1º, eu dei uma coletiva para a imprensa. Falei, vão sentir saudade de mim. Quando é que você vai sentir saudade de mim? Quando eu for embora. E dei meu recado ali. Nós não somos igual à esquerda. Não podemos fechar rodovias. Invadir, depredar patrimônio. No dia 2, eu fiz um vídeo conclamando aos caminhoneiros que desobstruíssem as pistas pelo Brasil. Se eu quisesse o caos, eu alimentaria isso daí. Ao longo do percurso, a pedido do Lula, eu nomeei 2 comandantes de força. Eu tive reunido com o ministro Zé Múcio no começo de dezembro na minha casa, na Alvorada, onde ele foi conversar comigo. Queria ter mais liberdade junto aos comandantes militares. Liguei para o ministro da Defesa. A transição foi tranquila. Nós nomeamos Geraldo Alckmin no comecinho de novembro como encarregado da transição pelo lado de lá. Por lado de cá era o Ciro Nogueira. Ninguém reclamou. Fizemos uma transição tranquilíssima. Agora, eu não poderia mais entrar com petições junto ao TSE. Uma que eu ia entrar era sobre essas três resoluções extemporâneas. Não pude entrar. Daí eu perguntei para os colegas, o que a gente pode fazer dentro das 4 linhas? Tem alguma coisa na Constituição? Daí alguém falou, estado de sítio. Falei, pô, peraí, é uma coisa violenta. E o que é o estado de sítio? O presidente convoca os Conselhos da Defesa e da República. Foi feito isso? Não foi. Se tivesse feito, convocaria, mandaria uma mensagem para o parlamento, pedindo autorização para baixar o decreto. Para quê, presidente? Esse decreto seria uma alternativa a não deixar o Não. Primeiro, você sempre tem GLO na cabeça para paz no Brasil. Você passa 4 anos com GLO na cabeça. Eu estava buscando alternativas dentro das 4 linhas. E no começo vi que não dava, esquece. Alternativas para quê, presidente? Para você. Não, alternativa para você poder questionar o TSE. Só isso. Nunca eu joguei fora das 4 linhas. Se eu quisesse, se eu tivesse mal intencionado, faria algo antes das eleições. Trocava comandante de força, coisa mais, não é dificuldade nenhuma. Trocava minha defesa, trocava isso, trocava aquilo. Agora, o que é um golpe de Estado? É um negócio violento. Como é que fica o dia seguinte? Você vê, se o americano desliga o sinal do GPS aqui no Brasil, você vai ficar com a barata tonta aqui. Nunca existiu tentativa de golpe no Brasil. Da minha parte, ponto final. Se tem algum maluco lá pensando alguma coisa, é problema dele. O que o senhor queria questionar o TSE era em relação ao resultado das eleições ou em relação à efetividade das urnas eletrônicas? As urnas eletrônicas era uma coisa. Eu acho que nós temos direito. Em 2014, o PSDB de Aécio Neves questionou, contratou uma auditoria externa. Conclusão da auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Na Venezuela, pela primeira vez, tivemos um voto impresso. Foi imposição do governo Biden, para poder voltar a comprar petróleo deles, que as eleições fossem transparentes. Maduro topou. Topou e fez o quê? Pegou a Maria Corina e Capriles, os 2 opositores, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Com a acusação, atos antidemocráticos. Subir no microfone, no carro de som e criticar o Maduro. Alguma diferença no Brasil? Tem deputados processados por ocupar a tribuna da Câmara. Em 2001, eu estava aqui em Brasília, eu cheguei em 91 aqui. O artigo 53, que os deputados eram invioláveis por palavras do plenário de votos. Nós botamos o pronome lá indefinido quaisquer. Para não ter dúvida, o parlamentar pode defender o que ele bem entender. E temos deputados de nome, como o Nicolas, meu filho que está nos Estados Unidos, o Gaia, o Cabo Gilberto da Paraíba, e tantos, uns 25, sendo processados por usar a tribuna da Câmara. Nós vimos há pouco uma colega de vocês recebendo uma multa absurda, porque ela publicou, do impresso lá do Rio Grande do Sul, o salário de uma juíza. Você não pode mais. Aqui eu vi aqui, né? Nosso compromisso é com a verdade dos fatos. Parabéns a vocês fazem isso. Nós estamos caminhando para uma situação que você vai perder a paz do Brasil. Hoje é comum, alguém passa um zap para outra pessoa, já pagou? Medo de tudo, não pode criticar mais. Está crescendo aqui, não é sentimento, é uma realidade de ditadura no Brasil. Eu aqui só estou, no meu entender, se respondendo esse processo, porque eu tenho, nas pesquisas,
Tá aí as pesquisas aí que eu estou na frente do Lula em qualquer situação. Estado do Nordeste, a gente já ganha dele, ou empata, dá mais de erro. Ou seja, o pessoal está insatisfeito com o que ele está fazendo, só faz besteira. Provoca o americano o tempo todo. Até digo para você, também você vai entrar nesse assunto aqui. Se eu fosse presidente da República, o acordo com os Estados Unidos teria sido já feito aos moldes da Argentina, onde 80% dos produtos não são taxados. Por que aqui está em 50%? Porque ele provoca o tempo todo. A questão do BRICS, né? Queremos uma moeda padrão diferente dos Estados Unidos. Provoca o tempo todo. Provoca lá ao lado do Irã contra Israel, ao lado do Hamas contra Israel. É o tempo todo provocando, e até chega a infantilidade. Vou levar jabuticaba para ele comer, que eu sei de chuva jabuticaba, né? Vou levar jabuticaba para ele comer. Chega essa infantilidade. Vira-lata, fukiu. Pô, é o tempo todo assim. Agora, parece que para esse governo que eu sinto, o caos é importante. Digo aqui, no meu governo, os bilionários e o pessoal pobre, todos ganharam dinheiro comigo, todos, sem exceção. E agora está o caos aí. Ninguém sabe o dia de amanhã.